Apocalipse 10, versículos 1, 2 e 6 diz: E vi descer do céu outro anjo forte, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu e tudo o que nele há, e a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, que não haverá mais tempo. Quais são as atividades específicas de Jesus no céu? João vê um anjo de aparência magnificente descendo do céu. Ele é apresentado como outro anjo forte para ser distinguido dos 7 anjos, os quais tocaram as trombetas. A descrição desse anjo se assemelha à descrição de Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. Ele está vestido com uma nuvem, tem um arco sobre sua cabeça, seu rosto é como o sol e os seus pés são como colunas de fogo. Apocalipse 10, versículo 2. Tinha na sua mão um livro aberto e colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. João escreve sobre um livro aberto na mão do anjo poderoso, o qual põe o pé sobre a terra e o outro sobre o mar, indicando que essa é uma mensagem de alcance universal. E o anjo poderoso proclama: não haverá mais tempo. Isso significa que o mundo vai acabar? Isso é o anúncio do fim do mundo? Se o livro pequeno foi aberto, isso significa que em algum tempo ele esteve fechado ou selado. Esse é o livro de Daniel. Daniel 12, versículo 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Existe apenas um livro na Bíblia que especificamente é dito que deveria ser selado e fechado até o tempo do fim. Esse é o livro de Daniel. Não está falando de todo o livro de Daniel, mas de uma pequena parte que está relacionada com os últimos dias e com o juízo que está em Daniel 8, versículo 14. Daniel 12, versículo 9, apresenta um livro selado. Apocalipse 10, versículo 2, apresenta um livro aberto. Nos 2 livros, vemos um juramento solene. Daniel 12, verso 9, fala sobre o tempo do fim. Apocalipse 10, versículo 6, diz que não haverá mais tempo. Daniel 12, versículo 13, faz uma citação sobre o futuro. Apocalipse 10, versículo 11, fala de uma mensagem mundial. Quando começou o tempo do fim? Resposta: 1798. Foi depois de 1798 que algumas pessoas começaram a focar sua atenção na profecia do tempo de Daniel. E estudando minuciosamente Daniel, eles tiveram a certeza de que Jesus iria em breve regressar, enquanto eles estudavam a profecia dos 2.300 anos, que leva até 1844. Daniel 8, versículo 14 diz: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Deus ordenou a Moisés que esse construísse um santuário na terra. O santuário original era uma estrutura semelhante a uma tenda. Aqui nós temos um diagrama do santuário e também da sua mobília. O santuário é um GPS do Evangelho e do plano da salvação. Tudo o que está associado com o santuário aponta para Jesus Cristo. Tudo isso representa a ordem que Deus estabeleceu para o plano da salvação. Salmo 77, versículo 13 diz: Teu caminho, ó Deus, está no santuário. No átrio, o cordeiro era, no altar do sacrifício, imolado por causa do pecador, representando assim a morte de Jesus no ano 31 da nossa era cristã. No átrio, Jesus é o cordeiro que morre por todos nós. Jesus ressuscitou do sepulcro sem os traços de um corpo corruptível. Ele ressuscitou da morte com um corpo imortal, representando assim o lavabo em que o sacerdote limpava as suas mãos sujas com o sangue do cordeiro. O sacerdote trazia o sangue para dentro do tabernáculo, para o lugar santo, e espargia 7 vezes no véu, o qual representava o registro dos pecados. Em Apocalipse 1, versículo 13, João viu a Jesus caminhando no meio dos 7 candelabros. João viu a Jesus no lugar santo do céu. Romanos 4, versículo 7 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A Igreja Apostólica nos ensina que o Cordeiro não apenas morreu, mas que Jesus também é o sacerdote que vive. Paulo disse diretamente que Jesus é o sumo sacerdote do santuário celestial. Hebreus 8, versículo 1 e 2 diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. No lugar santo, Jesus era representado pelo sacerdote que intercedia pelo povo durante todo o ano. Havia um registro de pecados perdoados no santuário e no dia da expiação, o registro dos pecados perdoados no santuário era apagado quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo.
Pergunta: quando Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial? Resposta: Daniel 8, versículo 14 diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A essa profecia dos 2.300 anos se aplica a regra de um dia profético igual a um ano literal, como está em Ezequiel 4, versículo 6. Ela começa a ser contada em 457 a.C., de acordo com Daniel 9, versículo 25, que diz: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A história confirma que no ano de 457 a.C. foi promulgado o mandato de restaurar Jerusalém. Dessa forma, 2.300 anos menos os 457 a.C. é igual a 1844 após agregarmos a contagem do ano zero. Que dia começa o dia da expiação? Levíticos 23, versículo 27 diz: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Os crentes adventistas estudaram cuidadosamente Levíticos 23, 27 e, de acordo com o calendário judeu, o início do novo ano se dá na primeira lua nova, depois do equinócio da primavera. Conforme a história sobre 1844, o dia da expiação caiu em 22 de outubro. Pergunta: quando Jesus entrou no lugar santíssimo? Resposta: 22 de outubro de 1844. O juízo começa como está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. A mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e lhe dê glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Assim como o sumo sacerdote dos israelitas vinha diante de Deus no lugar santíssimo para começar a purificação do santuário, Jesus também veio diante do seu Pai no princípio do juízo. Daniel 7, versículo 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O juízo começou quando Jesus entrou no lugar santíssimo. É por causa dele que os livros são abertos e o tribunal se assenta, conforme está em Daniel 7:10. Lendo novamente Daniel 8:14, depois de 2.300 anos, literais, o santuário será purificado. Mas qual santuário? O santuário celestial. Não haverá mais tempo. Significa que não haverá outra profecia de tempo que vá além dos 2.300 anos. Não creia na heresia do ano 2520. Apocalipse 10, versículo 9 diz: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Era muito doce como mel acreditar que Jesus estava voltando em 22 de outubro de 1844. Mas isso se tornou em uma decepção amarga quando Jesus não regressou. O santuário que ia ser purificado no céu, de acordo com a profecia bíblica, os mileritas entenderam que esse santuário de Daniel 8, versículo 14, era na verdade a terra e que a purificação deles significava a purificação do mundo por meio do fogo do inferno quando Cristo regressasse. Mas isto foi previsto por Deus. E da mesma forma, algo parecido aconteceu no ano 31 depois de Cristo, quando os discípulos acreditaram que Cristo estabeleceria seu reino na terra. Eles foram amargamente decepcionados depois da sua crucifixão. Jesus havia subido ao céu para começar sua obra como sumo sacerdote no lugar santo. Mas a atenção dos discípulos só foi voltada para a obra de Cristo no céu depois da decepção que eles tiveram no Calvário. E depois disso, a Igreja Apostólica surgiu apontando para Jesus no lugar santo e afirmando que os homens são salvos pela graça e que eles guardam os 10 mandamentos por amor a Cristo. Apocalipse 10, versículo 11 diz: então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois da grande decepção de 1844, surge a Igreja Remanescente de Deus dos últimos dias. Salvos pela graça, os cristãos agora apontam às pessoas o ministério de Jesus no lugar santíssimo. E pregando a mensagem dos 3 anjos a todo mundo, eles proclamam que Jesus virá outra vez, mas agora com o entendimento correto do santuário. Amigos, se vocês gostaram dessa mensagem, então deixem o seu like e façam também um comentário para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.